meu nome é Bruna, eu sou aluna do curso de Nutrição da Universidade Estadual do Ceará e vim falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que teve como orientadora a professora doutora Helena Sampaio. A temática do meu trabalho é sobre a adesão de mulheres sobreviventes do câncer de mama às recomendações nutricionais preventivas da recidiva da doença. Mas o que me motivou na escolha dessa temática para o desenvolvimento do meu TCC? Bom, o câncer é uma doença de progressivo impacto epidemiológico, sendo a segunda principal causa de morte, cerca de 9,6 milhões só no ano de 2018. E qual o impacto desse crescimento na população? Bom, isso gera uma pressão nos aspectos psicológicos, físicos, econômicos, sociais do indivíduo, das pessoas que estão inseridas à sua volta e nos sistemas de saúde. E por ser uma doença que possui causas multifatoriais, como envelhecimento, excesso de peso, sedentarismo, fatores reprodutivos, história familiar, consumo de álcool, enfim, tudo isso gera grandes desafios para a saúde pública no desenvolvimento de ações preventivas da doença. Então, pensando em alguns fatores de risco modificáveis, estudiosos desenvolveram diretrizes voltadas à orientação quanto às mudanças dos padrões alimentares, aumento da realização de atividade física, controle de peso e distribuição de gordura corporal, redução do consumo de álcool como uma forma de prevenção dessa enfermidade. E é aí que meu trabalho entra. Essas diretrizes foram criadas, mas será que a população está seguindo essas recomendações? E as mulheres que são sobreviventes do câncer de mama, que tiveram contato com profissionais de saúde, será que elas estão seguindo também essas recomendações? Então, com isso, o objetivo do meu trabalho foi analisar a adesão de sobreviventes do câncer de mama às recomendações do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer. Mas como analisar essa adesão? Eu vou falar agora um pouquinho sobre os aspectos metodológicos do meu trabalho para que vocês entendam como ele foi desenvolvido. Primeiramente, é importante destacar que o meu estudo trata-se de uma pesquisa transversal, de caráter descritivo e analítico, com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado em uma instituição privada, que é conveniada ao Sistema Único de Saúde e é referência em oncologia. Essa instituição está localizada em Fortaleza, no Ceará, e atende cerca de 20.150 pacientes por semana, dos quais 90% são usuários da rede pública. Para a seleção das pessoas que iriam participar do estudo, foram estabelecidos critérios de inclusão e de exclusão. Como critérios de inclusão, foram incluídas no estudo mulheres acima de 18 anos, portadoras de câncer de mama e que estavam realizando tratamento na instituição de desenvolvimento do estudo. Como critérios de exclusão, foram excluídas mulheres com algum problema psicológico, doença neurodegenerativa ou que estivesse fazendo uso de alguma medicação que interferisse no cognitivo, ou então que tivesse alguma limitação que interferisse na realização da antropometria. Ao final, participaram do estudo 201 mulheres. A coleta de dados ocorreu no período de março a novembro de 2017, com entrevistadores previamente selecionados e treinados. Para a obtenção dos dados, utilizou-se a entrevista através de um questionário semi-estruturado preenchido pelos entrevistadores. Os dados de ingestão alimentar foram obtidos através de um questionário de frequência alimentar, o ELSA Brasil, que já foi validado para a população brasileira e que demonstra o consumo individual habitual nos últimos 12 meses. Foi realizada a antropometria das participantes, aferindo-se peso, estatura, circunferência da cintura e então foi calculado o índice de massa corpórea. Os dados obtidos com o questionário de frequência alimentar, fornecidos em medidas caseiras, foram transformados em gramas ou miligramas através da tabela de análise do consumo alimentar pessoal no Brasil da Pesquisa Brasileira de Orçamentos Familiares, a POF. Esses dados foram inseridos no software Diet2In e a composição da dieta com macro e micronutrientes foram determinadas através da tabela da USDA, fornecida pelo software. A partir dos resultados da antropometria e da ingestão alimentar, foi possível comparar com as recomendações do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer. O Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer é uma das principais autoridades em pesquisa sobre prevenção de câncer relacionada à dieta, peso e atividade física. Eles desenvolveram diretrizes que serão utilizadas no meu estudo, dentre elas,
manter um peso adequado, ou seja, um IMC entre 18,5 e 24,99, circunferência da cintura menor que 80 centímetros no caso das mulheres, que são as participantes do meu estudo, consumir uma dieta rica em cereais integrais, legumes, frutas e feijões, visando o consumo de pelo menos 30 gramas de fibra por dia, proveniente de fontes de alimentos, pelo menos 5 porções de frutas e vegetais, ou 400 gramas por dia, considerando-se vegetais sem amido. Não consumir produtos de fast food ou alimentos processados ricos em gordura, amidos ou açúcares. Limitar o consumo de carne vermelha, bovina, porco e cordeiro a no máximo 3 porções por semana, o que equivale a cerca de 350 a 500 gramas por semana. Não consumir bebidas adoçadas com açúcar e não consumir bebidas alcoólicas. Para determinar o consumo de fast foods e de alimentos processados, foi preciso estratificar esses alimentos quanto ao grau de processamento. Então, foi subdividido em grupos de alimentos in natura e minimamente processados, em alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Para a análise da adesão às recomendações, utilizou-se um sistema de pontos proposto pelos estudiosos do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer. Os pontos de corte tiveram como base as recomendações do fundo, onde cada componente valia um ponto e se subdividia em 1 ponto para os participantes que atenderam a determinada recomendação, 0,5 atendeu parcialmente a recomendação e 0 não atendeu a recomendação. Algumas pontuações em que eram avaliadas mais de um parâmetro para a mesma recomendação precisaram ser divididas em 0,5 atendeu a recomendação, 0,25 atendeu parcialmente a recomendação e 0 não atendeu a recomendação. As recomendações sobre o uso de suplementos alimentares e sobreviventes de câncer não foram incluídas pelo autor no sistema de pontuação, tendo em vista que daria uma certa redundância na operacionalização da pontuação. A pontuação referente ao aleitamento materno foi classificada pelos autores como opcional. Dessa forma, a pontuação total variaria de 0 a 7 pontos ou então de 0 a 8 pontos, dependendo se seria incluída ou não essa recomendação. No meu estudo, optou-se por não inserir a recomendação voltada à atividade física, tendo em vista que o objetivo do meu estudo foi voltado à dieta e o estado nutricional. Também não foi avaliada a amamentação, portanto, os resultados variaram com pontuação entre 0 e 6 pontos. Também foi avaliado no meu estudo o consumo de nutrientes com adesão às recomendações, e para isso foi utilizado a análise estatística através da correlação de Spearman. Todo o meu estudo foi construído baseando-se na Resolução 466 de 2012 e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Goiás. Agora eu vou apresentar a vocês os principais resultados do meu estudo. Os resultados foram divididos em 3 tabelas. Essa primeira tabela mostra um pouquinho da caracterização das mulheres que participaram do estudo. A média de idade dessas mulheres foi de 50 anos, encontrando-se 48,3% das participantes na faixa de 45 a 60 anos. 46,8% das mulheres que participaram da pesquisa tinham até 8 anos de estudo. 81,6% estão afastadas do trabalho por doença ou por se dedicarem a tarefas do lar ou por serem aposentadas ou pensionistas. 76,6% possuem renda familiar menor que 2 salários mínimos. 52,2% eram casadas, 75,1% eram católicas e 96,5% e 88,56% relataram não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas, respectivamente. Também foi perguntado a essas participantes com relação às morbidades, e 39,8% responderam que apresentavam uma ou mais doenças além do câncer, sendo a hipertensão arterial a mais predominante. É importante destacar que o envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama, de forma que a cada década que se aproxima da menopausa, esse risco dobra. E, apesar do risco diminuir após a menopausa, o câncer de mama costuma aparecer mais nesse período. Os dados encontrados nesse estudo corroboram com esse fato, tendo em vista que 69,7% das participantes tinham idade superior a 45 anos. Por outro lado, é importante destacar que foi encontrada uma alta proporção de pessoas mais jovens,
sendo apenas 21,4% das participantes mulheres idosas. Outro assunto importante é com relação à presença de outras morbidades e o aumento do risco do câncer de mama. Em uma revisão sistemática e meta-análise com 30 estudos publicados, envolvendo 11.643 casos de câncer de mama, incluindo os caso controle e de coorte, foi verificado que a hipertensão arterial está associada ao aumento de até 15% do risco do câncer de mama, especialmente em mulheres na menopausa, onde são presentes em 20,4% das participantes. Em um estudo prospectivo com 405.878 participantes, constataram a elevação do risco de câncer associado à presença de hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes mellitus, doença renal crônica, doença pulmonar e artrite gotosa. Esse estudo mostrou ainda que as doenças crônicas colaboraram para o aumento de mais de 1/3 do risco de morte por câncer. Essa segunda tabela mostra a proporção de adesão às recomendações do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer. Como principais resultados, observou-se que 72,63% das mulheres encontravam-se com IMC fora da faixa recomendada e que 79,61% estão com a circunferência da cintura acima do recomendado. Comparando esses percentuais, dá para perceber que mesmo dentro do grupo de mulheres que estão dentro da faixa do IMC preconizada, algumas possuem circunferência da cintura elevada. Uma das preocupações do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer é com a gordura corporal e o ganho de peso, como sendo fator de risco para o câncer de mama e ou para sua recidiva. Uma das justificativas diz respeito ao fato da gordura presente no corpo estar diretamente relacionado aos níveis de muitos hormônios circulantes, como a insulina e os estrógenos, que favorecem a criação de um ambiente propício à carcinogênese e suprimem a apoptose. Na pós-menopausa, ocorre uma diminuição na produção dos estrogênios, tornando o tecido adiposo a principal fonte desse hormônio. Com isso, as mulheres com excesso de peso tendem a ter níveis mais altos desse hormônio, que são associados ao desenvolvimento do câncer de mama. Há uma grande preocupação nesse aspecto do meu estudo, porque, como eu falei anteriormente, o atendimento a essa recomendação pelas mulheres avaliadas foi baixo, com uma elevada prevalência de excesso de peso, somada a uma alta concentração de gordura na região abdominal. Em estudo realizado na China, com 428.113 participantes, acompanhados durante um período médio de 10 anos, 131.453 desenvolveram uma ou mais doenças crônicas, dentre elas doenças cardiovasculares, tumores malignos, DPOC e diabetes mellitus tipo 2. Nesse estudo, foi verificado que o risco de doenças crônicas graves aumenta à medida que aumenta o IMC, quando comparadas com pessoas que estão na faixa ideal, e que a circunferência da cintura teve correlação positiva com o risco de doenças crônicas graves. De acordo com as pesquisas realizadas pelo Fundo Mundial de Pesquisa com Câncer, há evidências de que o consumo de frutas, hortaliças, cereais integrais e fibras atuam como protetores contra alguns tipos de câncer, além de auxiliar na prevenção de ganho de peso, sobrepeso e obesidade. A adesão a essa recomendação pelas participantes da minha pesquisa atingiu mais de 70%, com elevado consumo de frutas e hortaliças não amiláceas. Algumas hipóteses podem ser levantadas para justificar esse resultado favorável. Uma delas pode estar relacionada às orientações dadas a essas mulheres pelos profissionais de saúde do local, já que todas se encontravam em tratamento oncológico. E outra explicação seria a melhor aceitação desse tipo de alimento por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia que muitas realizavam. Essas duas hipóteses foram baseadas nos relatos das próprias participantes. Porém, por mais que o consumo de frutas e hortaliças tenha sido alto pela maioria das participantes, não foi o bastante para suprir as necessidades diárias do consumo de fibras. Com relação ao consumo de ultraprocessados, a maior parte das participantes desse estudo estava no tercio 1 de ingestão. Vale ressaltar que, de acordo com a proposta dos autores da operacionalização dessa pontuação, nesta computação não foram contabilizados os alimentos já inseridos em outras recomendações, como a carne processada e as bebidas açucaradas. Além disso, os autores dessa pontuação de adesão reconhecem a dificuldade em se estratificar esses alimentos,
motivo pelo qual utilizaram uma recomendação brasileira para a classificação quanto ao grau de processamento, como forma de minimizar as falhas de interpretação. É relevante salientar também que esses alimentos costumam ser mais palatáveis e fáceis de se obter e armazenar, mas em geral apresentam uma alta quantidade de gorduras, amidos ou açúcares e poucos micronutrientes, favorecendo um consumo mais elevado de energia, sendo causa de ganho de peso, sobrepeso e obesidade, além de aumentar o risco de desenvolvimento do câncer. As diretrizes do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer incluem o controle de ingestão de carne vermelha e processada. O mecanismo pelo qual a carne favorece o desenvolvimento do câncer ainda não é bem elucidado. Acredita-se que as substâncias produzidas na conversão do ferro M podem causar danos ao DNA da célula, que o calor nesse alimento traz efeito prejudicial devido à produção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e de aminas aromáticas heterocíclicas, além de poder haver uma reação entre os nitratos e nitritos adicionados no processamento de carnes frias e a proteína da carne, formando nitrosaminas. Apesar de mais da metade da amostra terem seguido as recomendações preventivas do consumo de carne vermelha e processada, o número equivalente ao restante que não seguiu as recomendações ainda é preocupante, tendo em vista que representa 39,31% do grupo populacional estudado. Com relação ao consumo de bebidas açucaradas, ele não está diretamente associado ao risco de câncer, mas indiretamente está, pois está associado com o ganho de peso, sobrepeso e a obesidade. Além disso, os alimentos que possuem uma carga glicêmica mais elevada são mais favoráveis ao aumento da glicose e insulina pós-prandial, favorecendo a resistência à insulina e à diabetes, que também estão relacionados ao desenvolvimento do câncer. E como vocês podem ver, a adesão às recomendações de limitar este consumo foi de apenas 12,94%. Esse resultado pode ter alguma relação com o excesso de peso detectado nas participantes. A adesão referente a não ingerir bebidas alcoólicas foi de 88,56%. Não existe um limiar em que abaixo daquela quantidade o risco de câncer não aumenta, pelo menos para alguns tipos de câncer. Sendo assim, ainda que em quantidades pequenas, a ingestão de bebidas alcoólicas aumenta o risco para os variados tipos de câncer. A máxima pontuação de adesão que poderia ser obtida pelas participantes desse estudo seria 6, caso aderissem a todas as recomendações propostas. Ao somar individualmente todas as pontuações referentes a diretrizes, verificou-se que a maioria, ou seja, 74,13%, atendeu a mais de 3 recomendações. Nenhuma participante atingiu a pontuação total, sendo a pontuação máxima obtida 5,75 pontos, valor atingido por apenas 3 participantes. Em comparação a outros estudos, percebe-se que seguir todas as recomendações é algo pouco comum. Em uma pesquisa realizada com 65.838 mulheres entre 50 e 79 anos, menos de 1% das amostras cumpriram com todas as diretrizes e os scores mais baixos foram associados a uma menor escolaridade, fumantes no passado ou atuais e mulheres negras. Esses resultados se assemelham ao de outro estudo, este envolvendo tanto homens como mulheres, o qual obteve também menos de 1% da adesão a todas as diretrizes propostas para a prevenção do câncer. Os autores observaram que algumas recomendações obtiveram uma aderência melhor que outras, como o não consumo de bebidas alcoólicas e de carne vermelha processada, que foram seguidas pela maioria das participantes. Isso sugere que algumas recomendações podem ter uma maior facilidade de serem alcançadas do que outras. No meu estudo, observa-se que a maior facilidade em adesão foram as recomendações voltadas ao consumo de frutas e hortaliças e também à limitação na ingestão de bebida alcoólica, e que as menores foram voltadas à restrição no consumo de bebidas açucaradas e manutenção de um peso saudável. É ressaltado pelo Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer que alimentos com menor grau de processamento de fontes vegetais são ricos em nutrientes e fibras alimentares. Dessa forma,
A maior presença desses alimentos no cotidiano alimentar, ao invés de produtos processados, que, em contrapartida, são ricos em gordura, amidos refinados e açúcares, resultaria em uma dieta com maior presença de nutrientes essenciais. Com isso, a tabela 3 mostra a correlação da pontuação total de adesão às recomendações do fundo com o consumo de nutrientes. Os resultados da análise da dieta das participantes desse estudo entram em consonância com o que foi falado anteriormente, tendo em vista que as participantes que obtiveram maior adesão às recomendações também apresentaram uma melhor qualidade dietética, no que tange às maiores quantidades de vitaminas e minerais na dieta, com significância estatística para ácido pantotênico, piridoxina, ácido ascórbico, tocoferol, magnésio, manganês e potássio. Somados a isso, tiveram uma menor quantidade de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas e de sódio na dieta. Um estudo realizado com 10.087 participantes apresentou resultados que demonstraram a qualidade do perfil nutritivo da parte da dieta baseada em ultraprocessados muito abaixo quando comparado à parte da dieta contendo alimentos não processados. Com isso, a ingestão de alimentos ultraprocessados foi associada a uma maior ingestão de açúcar adicionado, gorduras totais e gorduras saturadas, enquanto tiveram uma menor ingestão de nutrientes como proteínas e fibras alimentares. Todo estudo está sujeito a algumas limitações. As limitações do meu estudo foram referentes ao autorrelato de ingestão alimentar, podendo conferir inexatidão nas quantidades e classificações atribuídas, tendo em vista que pacientes com excesso de peso tendem a subnotificar mais as quantidades ingeridas do que pacientes com peso na faixa ideal. Por outro lado, a aplicação do questionário de frequência alimentar por pesquisadores treinados diminuiu essa falha. O desenho transversal do estudo também pode ser uma limitação, tendo em vista que ele retrata situações de exposição e de desfecho em um único momento, dificultando assim relações temporais entre os acontecimentos estudados e as causas. Com esse estudo foi possível chegar a algumas conclusões. Uma delas é que uma maior adesão às recomendações nutricionais preventivas da recidiva do câncer de mama estiveram relacionadas ao maior consumo de vitaminas e minerais e um menor consumo de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas e sódio na dieta das participantes. Além disso, as mulheres avaliadas nesse estudo possuíam uma baixa adesão nas recomendações referentes à restrição de bebidas açucaradas, à manutenção de um peso saudável e na adequação no consumo de fibras. Isso chama a atenção de que algumas recomendações são de mais difícil adesão do que outras e desperta o interesse em discussões voltadas a aumentar essa adesão, tendo em vista que as pesquisas muitas vezes até então não têm esse enfoque. Destaca-se então com esse estudo um auxílio no direcionamento da elaboração de intervenções e pesquisas voltadas a profissionais e pacientes, visando aumentar a adesão das diretrizes preventivas da recidiva da doença. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Encerro por aqui a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Espero ter contribuído de alguma forma e gostaria de agradecer a todos que reservaram um tempinho para assistir essa apresentação. Meu muito obrigada!